Saúdo a todos, irmãos e irmãs, vocês que estão em rede social comigo. A paz do Senhor Jesus seja na sua vida, no vosso lar. Eu espero que mais um dia que agradecemos ao Senhor, a luta passa, mas a vitória é certa, no nome de Jesus. E sou feliz por essa oportunidade que o Senhor deu de gravar mais essa live. E a você que está em rede com a gente, eu agradeço a Deus por você. Agradeço mesmo. Gostaria de citar nome por nome de vocês que estão chegando para estar ouvindo da palavra de Deus, os louvores, cultuando a Jesus. Momentos antes, já fizemos uma oração, agradecendo a Deus por mais um dia, agradecemos a Deus pela vitória. Na luta é que possamos ver a vitória, porque sei que o Senhor Jesus, Ele está conosco. Pode fazer o seu pedido de oração, compartilhe e ajude-nos a divulgar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Em meio às lutas, em meio aos problemas, cante louvores ao Senhor. Se coloque diante dele e com certeza você verá que o Senhor Jesus vai estar te ouvindo, te fortalecendo, te dando vitória, te dando força diante das lutas. Ontem, ou seja, na terça-feira passada, fizemos oração. Já tivemos resposta da bênção de Deus acontecendo, tivemos testemunho. Então, no final, ore com a gente, faça o seu pedido. Talvez não dê tempo para fazer a leitura de todos os nomes, mas olha, o seu pedido está como memorial diante de Deus. E agora nós vamos cantar ao Senhor o hino de número 304 da nossa harpa cristã, a face adorada de Jesus. Cante com a gente, abra a sua harpa e cante com a gente. Canta e com certeza você vai estar sendo fortalecido e com certeza as bênçãos do Senhor Jesus vai estar acontecendo. Juntamente com minha esposa, Maria José da Silva, o Ariel, cinegrafista, vamos estar louvando o nome de Jesus. Eu salvo a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos vocês. Irmã Júlia, vamos cantar juntas? Desprezando toda dor, eu vou a cantar. E o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas traspassaram-me, padeci grande dor. Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com alegria amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escurecer, nos servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei,
na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós ali. Sei assim que por mim Cristo vela-se, a mansão dourada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada de Jesus verei. Ah, Jesus, minha luz, que me quis salvar. Sempre às ondas estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Adorado seja o nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Cantar. Não sou um cantor. Sei que falho às vezes nas letras do hino, mas o meu coração flui o louvor ao Senhor. Sei que Ele recebe o meu louvor. Ele recebe o seu louvor também. Hoje nós vamos falar uma mensagem muito importante, a reflexão sobre o como Jesus foi desprezado entre os homens, mas Ele triunfou. Nessa mensagem nós podemos ter uma esperança, ainda que você seja desprezado, mas você vai triunfar, meu irmão, você vai triunfar, minha irmã, no nome de Jesus. A vitória é daqueles que lutam confiante, que terá vitória. E Jesus nos fez mais do que vencedores, Ele nos fez mais do que vencedores. Então, meu nome é Ayrton Vitorino da Silva, eu sou pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Diamantina. Louvamos a Deus pelo empenho de cada ministro que o Senhor tem levantado ao meu lado, a cada irmã, cada irmão, cada companheiro, cada um daqueles que de ombro a ombro, como Arão e Ur, juntamente com Moisés e Josué, venceram, conquistaram, e assim, meus queridos, nós vamos vencer no nome de Jesus. É uma modalidade diferente na nossa vida, é uma modalidade que podemos dizer experimental. O Senhor está experimentando a nossa fé, está experimentando a nossa convicção, com os templos fechados, mas em casa estamos adorando a Deus. Onde estivermos, estamos testemunhando do amor de Jesus, desse amor que fluiu lá na cruz pelos nossos pecados. Nós, como pecadores, o Senhor Jesus não virou as costas para nós, mas Ele deu a sua vida para nos salvar, para nos curar, para nos redimir da nossa vida tão pecaminosa que era. Mas olha que Jesus é maravilhoso, Ele está pronto para ainda salvar, para ainda batizar com o Espírito Santo, para ainda curar a enfermidade. Nós vamos refletir hoje no texto em
Isaías, capítulo 53, versículo 1 até o versículo de número 7. Então vamos fazer uma reflexão rápida e principalmente no versículo de número 3, que nós encontramos duas vezes a palavra que diz assim, era desprezado, e logo no início do versículo, e logo quase no final do versículo também, era desprezado. Jesus foi desprezado entre os homens, mas ele triunfou. Ele triunfa, nele está todo o poder, nele está tudo aquilo que você precisa, ele está pronto para te dar a vitória. E isso não impede que passamos às vezes por alguma adversidade, por alguma luta, mas em todas elas o Senhor nos faz vencer, porque Ele venceu. Abra a sua Bíblia. Isaías capítulo 53, versículo 1 até o versículo número 7. O texto começa assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza e nem formosura, e, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Olha o versículo número 3, era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Meus queridos, vemos aqui neste texto uma visão da vida de Jesus, uma visão da vida de Jesus, do seu sofrimento, das suas dores. E olha que o profeta começa a profetizar assim: quem deu crédito à nossa pregação? Isso cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus. Parece que o profeta viu o panorâmico, a visão panorâmica da vida de Jesus. O apóstolo São Paulo, no capítulo 15 da primeira Epístola aos Coríntios, ele disse que Jesus morreu segundo as Escrituras. Então, tudo sobre Jesus estava pautado nas Escrituras. Os profetas descreveram todo o acontecimento que aconteceria na vida de Jesus. Veja que ele foi subindo como renovo, como a raiz de uma terra seca, não tinha formosura, beleza alguma, para que as pessoas fossem atraídas pela beleza de Jesus. Como uma raiz de uma terra seca. Era desprezado, rejeitado, homens de dores, experimentado nos trabalhos. Você pode observar que até os 12 anos as Escrituras revelam a respeito de Jesus, mas depois ele vai aparecer com quase 30 anos, quando ele foi batizado por João Batista. Esses anos, Jesus foi conhecido como carpinteiro, o filho de José, de Maria, também conhecido seus irmãos. Jesus, homem de dores, experimentado nos trabalhos.
experimentado nos trabalhos, e sem que as pessoas fizessem de Jesus caso algum. Nós lemos que em Evangelho segundo São João, no capítulo 7, diz que nem mesmo os irmãos dele acreditavam nele, não criam nele, ninguém fazia caso de Jesus. Mas olha aqui, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus nos trouxe paz. Ele trouxe tranquilidade para a nossa vida, não só física, mas a vida também espiritual. Meus queridos, veja aqui, o versículo de número 3, ele era desprezado. 2 vezes a palavra desprezado. E quando nós observamos em toda o Novo Testamento, ou seja, mesmo começando pelo evangelista São Lucas, que ele narra no capítulo 2, versículos 1 até o versículo de número 7, Jesus ele foi desprezado no ventre da sua mãe, no ventre de Maria. Veja o que diz o texto aqui. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, sua esposa que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, cumpriram-se os dias em que havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. E eu começo a imaginar que Maria ia a uma porta, ia a outra porta, ia a uma hospedagem, a um hotel, a uma pousada, mas em lugar nenhum havia lugar para que ela ali com Jesus no ventre fosse acolhida. Jesus foi desprezado no próprio ventre de Maria. Hoje, normalmente, a gente dá preferência para as mulheres grávidas. Tudo que você pode fazer, você faz. Tudo que podemos fazer, nós fazemos para dar preferência às grávidas. Mas para Maria não havia lugar na hospedagem. Jesus foi desprezado no ventre de Maria. Veja que Jesus, ele foi desprezado por Anás, o sumo sacerdote, que após os 30 anos da idade de Jesus, ele inicia o seu ministério, aproximadamente 3 anos exercendo o seu ministério, e o povo o condena. Preferiram escolher Barrabás do que Jesus, quando posto diante deles a escolha. Vimos aqui no capítulo de 18, de número 24 do Evangelho segundo São João, e Anás mandou maniatado ao sumo sacerdote Caifás. Eles entregaram Jesus para Anás, que ele deveria ser morto. Eles não estavam tolerando mais Jesus. E Anás, que era genro de Caifás, ele manda amarrar Jesus como um mau elemento, como uma pessoa indigna da sociedade, e manda entregar para Caifás, para que Caifás desse a sentença a respeito de Jesus. O povo, rejeitando Jesus, entrega-o para que fosse julgado pelo tribunal religioso, por Anás, por Caifás
E no capítulo 18 do Evangelho segundo São João, o versículo de número 14, quando Anás o encaminha para Caifás, Caifás já havia dito, ora, Caifás, o versículo de número 14, do capítulo 18, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Caifás já tinha uma sentença para Jesus, que ele tinha que morrer pelo povo. Olha aqui, nós vimos também ele desprezado por Pilatos, no capítulo 19, versículo 1, e Pilatos, pois, tomou então Jesus e o açoitou, e os soldados, tecendo a coroa de espinho, lhe punham sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura, e diziam: salve, Rei dos Judeus, e davam bofetadas. Veja que Caifás não poderia condenar, ele não tinha subsídio legal na lei romana de entregar a pessoa para a morte, teria que passar por Pilatos. Mas olha, Pilatos, ao receber Jesus, o açoita, e os soldados colocaram a coroa de espinho na cabeça dele e vestiram de púrpura, vestes reais, dizia: salve, Rei dos Judeus, mas esbofeteavam ou bofeteavam a Jesus. Meus queridos, Jesus foi desprezado entre os homens, horrivelmente desprezado, cumprindo o que diz o profeta Isaías. Mas veja aqui que Pilatos, por sua vez, ele era inimigo de Herodes. Os dois não se davam bem, não se comunicavam. E veja aqui o que diz o evangelista São Lucas a respeito desse assunto, versículos 6 e 7. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu, e sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E o versículo de número 8 até o versículo de número 12, então Lucas diz assim: e Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal, interrogando-o com muitas palavras, mas ele nada respondia. E estavam os principais dos sacerdotes, os escribas, acusando-o com grande veemência. E Herodes, com seus soldados, desprezou-o. Repetindo, e Herodes, com seus soldados, desprezou-o, e escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, porque dantes andavam em inimizade um com o outro. Veja aqui que Jesus não precisou de provar para Herodes que ele fazia milagres. Ele silenciou, não fez o que Herodes queria. Meus queridos, Jesus não está presente para ser bajulado por nós. Não, Ele é Deus, Ele é todo-poderoso, Ele é onipotente, e nós cremos aqui na mensagem dEle, na sua palavra. Veja que Ele foi desprezado no ventre de Maria, foi desprezado pelos seus irmãos, Ele foi desprezado por Anás, foi desprezado por Caifás, foi desprezado por Pilatos, foi desprezado por Herodes, e acima de tudo, ele foi desprezado na cruz. Isso tudo por mim, pelos meus pecados. Veja que o evangelista São Mateus, ele faz um relato bem minucioso com respeito a esse desprezo. Em Mateus capítulo 27, versículo 37 até o 44, diz o texto assim: e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação,
Este é Jesus, o Rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E os que estavam passando por ali blasfemavam dele, meneando as suas cabeças, e dizendo: tu que destróis o templo em 3 dias, o reedificas, salva-te a ti mesmo, se tu és o Filho de Deus, desça da cruz. E da mesma maneira também, os príncipes dos sacerdotes e com os escribas, anciãos e fariseus, escarnecendo dele, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se és rei de Israel, desça agora da cruz, e cri-lo-emos. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Vejam aqui que Jesus foi crucificado. A morte de cruz era uma morte desprezível, era a morte de pessoas que eram indignas da sociedade, pessoas condenadas. E Jesus, ele foi crucificado entre 2 salteadores, entre 2 homens que eram indignos da sociedade. E olha que quando ali Jesus na cruz, pessoas passavam, blasfemavam dele, criticavam, meneavam a sua cabeça como um sinal de desprezo. Salvou os outros, salva-te a ti mesmo, desça da cruz, se tu és filho de Deus. Mas Jesus, ele não precisava descer da cruz para provar que ele é filho de Deus, que ele é Deus. Não, ele morreu como homem e como um cordeiro mudo levado ao matadouro. Ele tinha que passar por essas questões em meu favor e em teu favor. Veja que passavam lá os príncipes dos sacerdotes, os escribas, os homens da lei, os anciãos, os fariseus, todos escarneciam. Ah, você dizia que destruía o templo e com 3 dias o reedificaria? Mas Jesus estava dizendo do templo do seu corpo. Na sexta-feira ele foi morto, no sábado ele trabalhou reconstruindo o seu corpo e no domingo ressuscitou. 3 dias. Então, em 3 dias, Jesus falava do templo do seu corpo, que ele o reconstruiria, que ele reedificaria o templo destruído lá na cruz, nas agonias, nas diversidades que Jesus passou. E veja aqui o que diz o texto, que até mesmo aqueles 2 ladrões, aqueles homens que eram indignos da sociedade, aqueles homens que eles, pela lei, teriam que morrer mais do que justo, e mesmo assim eles criticavam Jesus, zombaram de Jesus. E nós vemos que Lucas, ele descreve que após isso acontecer, um deles, quando vendo a posição de Jesus diante dos desprezos, diante das afrontas, então ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Veja que antes ele também, segundo Mateus, ele zombou de Jesus, mas Lucas diz que mais tarde ele repreende o seu companheiro. Nós estamos aqui porque os nossos feitos merecem, mas esse nenhum mal fez. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus abre o coração para aquele crucificado junto a ele e o salva. Hoje estarás comigo no paraíso. Eu vejo que quantos que às vezes, por ser desprezado, pensam que a vida acabou, pensam que não tem mais solução, porque a vida está sendo avaliada por alguém descompromissado
com o amor ao próximo. Mas olha, você que é desprezado, lembra que Jesus é desprezado, mas ele venceu, ele triunfou, e você vai triunfar também. Confie em Jesus. Jesus, ele venceu todo desprezo, ele triunfou. Isso mostra que você pode triunfar também, porque cremos em Jesus. Ele é o exemplo para a nossa vida. Veja o que está escrito em Apocalipse capítulo 19, e versículo de número 15 até o versículo de número 16, que diz assim: e da sua boca saía uma espada, uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Todo-Poderoso. E no manto, e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! No manto de Jesus, na coxa de Jesus, está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele triunfou, ele venceu, ele tem a chave da vitória para a minha vida, para a tua vida. Meus queridos, a Bíblia disse que Jesus vai voltar primeiro para arrebatar a igreja, e após o arrebatamento da igreja, vai haver a bodas do Cordeiro, enquanto a ira de Deus estará sendo manifesta aqui em todo o mundo. E ao terminar a boda do Cordeiro, aquela festa inédita, maravilhosa, que o Senhor, em um certo lugar nas nuvens, está tudo preparado. Lá em Cantares de Salomão está escrito que a mesa já está pronta, já está preparada, e um dia a igreja do Senhor Jesus será arrebatada. E após essa festa, Jesus desce juntamente com os santos para assumir o trono de Israel, para governar o mundo, para trazer um governo de paz, um governo de prosperidade, um governo de justiça, um governo que de forma inédita, de forma diferente, porque será um governo teocrático. Ele trará paz, ele trará paz, ele governará as nações e vai reger com dureza, porque todos aqueles que não forem a honrar a Jesus, então vai ter retaliação. Portanto, mas olha, o reino de Jesus vai ser reino de paz, vai ser reino de alegria. Então, ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus, ele morreu como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, mas ele vai voltar como o leão da tribo de Judá. Ele vai voltar com poder e grande glória. Tenha certeza disso, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está em rede social comigo, creia em Jesus e você vai ter a vitória que vai ser proporcionada na sua vida. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Humilhado, oprimido, homem de dores, experimentado nos trabalhos, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos, mas olha, ele trouxe para nós a redenção. Nós que estávamos esgarrados, Jesus nos ajudou. Tenha certeza, meu querido irmão, minha querida irmã, domingo próximo seria a ceia lá na sede, no nosso templo, na rua Getúlio Vargas, 235, Vila Operária, Diamantina. Não vamos poder estar aglomerados lá. Mas olha, tenha certeza, onde eu estou, Jesus está, onde você está, Jesus está. É uma nova modalidade, é uma nova forma de vivermos. Mas tenha certeza, o triunfo está chegando. Daqui a uns dias estaremos comemorando, e vamos comemorar com o primeiro culto em nossa ceia. Se Deus permitir, com a ceia, o primeiro culto com a ceia do Senhor, então aguarde e veremos a vitória. Comemoraremos a vitória que eu falo, não só nesse momento que estamos vivendo com o novo coronavírus, o Covid-19, nós vamos celebrar a vitória no nome de Jesus. Mas não é só essa a vitória, há outras na sua vida. Confie, compartilhe essa mensagem.
ouça mais vezes e procura conferir, lendo na sua Bíblia Sagrada, seja ela que versão for, porque a versão pode ser diferente, mas a mensagem é a mesma. A mensagem é a mesma. Convido a você a orar comigo. Nós vamos orar pelos seus pedidos de oração. Nós temos alguns nomes que pediram oração aqui. Jaziel Gonçalves pede oração pela sua família e para a filha que está aniversariando. Parabéns para você, aniversariante. A Rosilene Pinheiro também pede oração. Outros pedidos de oração. Estaremos orando. Confie que Jesus está pronto para ouvir a sua oração e te dar vitória. E vou estar juntamente com você, intercedendo. Não é isso, meu amor? Nós vamos estar orando e crendo que Jesus vai dar vitória a cada um de nós, pois confiamos e estamos lutando. Por que eu falo sempre de vitória? Eu falo sempre de lutas, porque há todas as igrejas da Ásia que ela representa a história da igreja, representa a nossa vida, de início até o final. Essas cartas que Jesus mandou escrever para a igreja, as igrejas no livro de Apocalipse, ela representa não só as igrejas denominacional, tanto quanto também a questão da igreja na sua história. Vemos aqui que a igreja de Éfeso vai oferecer, a igreja de Esmirna ao que vencer, a igreja de Sardes ao que vencer, a igreja de Tiatira ao que vencer, a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia, e assim todas as 7 igrejas ao que vencer. Jesus tem um prêmio, ele tem uma recompensa, ele tem algo que vai marcar a sua vida na eternidade. Então estamos em luta, mas em todas as lutas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, pedimos que as tuas bênçãos sejam sobre cada um de nós, Senhor. Dê vitória a todos aqueles que fizeram o pedido de oração. Jesus, atende cada um. Mesmo, Senhor, vidas que não fizeram pedidos, mas estão em necessidade. Contempla, Senhor, dando vitória em todas as coisas. E nós te agradecemos, meu Deus, no nome de Jesus, pela sua bênção, que de uma forma toda especial o Senhor vai estar concedendo, meu Deus, em cada vida. Portanto, eu oro e suplico no nome de Jesus. Amém, Senhor. A bênção apostólica, que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão no Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém.